horas, né? Vou compartilhar algumas. É o máximo que eu consegui nesse tempo. Estão esperando entrar mais algumas pessoas nessa live aqui do dia 15 de maio de 2025. Aí acho que já deu tempo do pessoal entrar na live, do pessoal ver. Se não conseguiu entrar na live, pode ver pelo YouTube depois, que eu vou compartilhar lá no YouTube. Essa é a minha primeira live aqui, compartilhando algumas experiências, algumas histórias que deram certo na minha vida porque eu usei uma boa comunicação. Por causa da comunicação, eu consegui tirar vantagem, consegui ter algum tipo de sucesso. Eu tenho uma experiência, já vou começar com uma aqui, que é de dar palestra. Eu comecei a dar palestras através de um amigo meu que já dava palestras. E ele falou, você precisa entrar nesse ramo aí de dar palestra. Então eu entrei em contato com algumas faculdades, entrei em contato com alguns lugares. E eu fiquei sabendo que em Sorocaba já tinha tido uma feira educacional antes. E aí então eu consegui conversar com uma boa comunicação. Eu e esse meu amigo, a gente conseguiu criar essa feira educacional lá em Sorocaba, interior de São Paulo. E foi muito legal. É a terceira feira educacional que teve lá. E depois a gente participou da terceira feira educacional que teve em Campinas. E a gente, além de ter criado essa feira educacional, convidado algumas faculdades, alguns lugares que fazem recrutamento e seleção de pessoas, eu também dei minha primeira palestra lá. Então lá eu dei minha primeira palestra, gostei, comecei a dar em faculdades, comecei a dar em outros lugares. Então foi uma coisa muito boa o que aconteceu comigo de ter começado a dar palestras. E a gente achou as pessoas que já tinham feito a feira educacional anterior, eles gostaram da gente, gostaram do nosso perfil, deixaram a gente conduzir. Acho que o nosso grupo era de 5 pessoas que estavam conduzindo. E nós fizemos essa feira, foi muito boa. E eu ainda dei minha primeira palestra lá. Depois disso eu dei várias outras palestras, mas aquilo ali foi um momento bem legal. Tem uma outra experiência que eu tive também. Essa experiência foi na minha missão. Eu fiz um serviço missionário por 2 anos, em 2003 até 2005, lá no Rio Grande do Sul. Desses 2 anos, eu já tinha 1 ano e 3 meses. Estava numa cidade chamada Rio Grande. E todo mês a gente conversava com o líder religioso local lá, que ele chama de presidente da estaca. A gente tinha uma reunião com ele todo mês. Então ele conhecia a gente, conhecia nosso perfil, sabia do nosso potencial, sabia como eu e o meu companheiro, né, a gente se comunicava com confiança, a gente sabia o que estava fazendo. Aí teve uma conferência onde as pessoas vão discursar e tudo, era um sábado à noite. E a gente chegou lá uns 20 minutos antes de começar. E nesse dia, faltando 15 minutos, eles viram que um dos oradores, um dos que iam discursar, não chegou. E não ia chegar. Então eles me chamaram para ser um dos oradores. Faltando 15 minutos. Eles falaram, olha, vai começar daqui a 15 minutos. Você tem 15 minutos para falar e você vai ser o segundo orador. Então daqui a mais ou menos uns 20 minutos, alguma coisa assim. E aí eu comecei a me preparar. Como eu já estava meio preparado, como eu já tinha carta na manga, então eu resolvi usar essa carta na manga. Eu fui ali, adaptei no momento, no local ali, melhorei ali o que eu ia falar. E quando chegou minha vez de dar o discurso, quando a conferência já tinha começado, eu fiz um discurso muito bom.
eu considero como um dos 3 melhores discursos, ou aula, ou treinamento que eu já fiz na minha vida. E foi muito legal. Quando terminou lá, muitas pessoas vieram me cumprimentar, vieram falar: nossa, você falou de um assunto que a gente já tá cansado de ouvir, a gente não gosta de ouvir, e você falou com uma leveza, você falou contando histórias, você falou convidando a gente a agir. E isso é que foi muito legal. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o feedback. Os líderes lá ficaram muito gratos, porque todos os líderes que estavam lá sabiam que eu tinha sido chamado de última hora. E eu fui chamado de última hora e fiz bem feito. E até considero como um dos 3 melhores palestras ou discursos que eu já dei na minha vida. Tudo isso graças à comunicação. Outra coisa também foi quando eu terminei esse serviço missionário, tinha 21 anos de idade, não tinha experiência nenhuma com nada do mercado de trabalho, estava tentando ingressar no mercado de trabalho, estava estudando informática, TI, né, tecnologia, e já tinha percebido que tecnologia não era a minha praia, que eu tinha que fazer alguma coisa de treinamentos com tecnologia, ou conversar com pessoas, ou pesquisas relacionadas à tecnologia. Então, eu fui por uma entrevista de emprego, bem novo, sem nada para pôr no currículo, basicamente, só minha missão, e as aulas, os discursos, os treinamentos, as palestras que eu tinha dado na igreja. Então eu não tinha nada para oferecer no mercado de trabalho, eu pensava, né? E aí então tinha uma escola, lá em Sorocaba, interior de São Paulo, Colégio Sirius. E esse diretor, ele chamou, porque ele precisava de um estagiário para ser professor de informática lá para as crianças. Era uma escola particular, do ensino pré-primário até a 8ª série. E eu fui. Falei: não tenho nada a perder mesmo, vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Quando chegou lá, já tinham 6 na minha frente. Nós éramos em 7. O homem lá, que é o diretor, né, na verdade, da escola, foi ele que foi entrevistar os candidatos. E ele me deixou por último. Ele viu o currículo de cada um, ele começou pelos que ele mais queria se contratar, pelos que tinham o melhor currículo. Ele me falou isso depois. Quando foi minha vez, todos eles já tinham sido entrevistados, todos eles já tinham ido embora. E eu entrei na sala. Ele olhou para mim, ele baixou assim meu currículo assim na mesa e falou assim: olha, eu já gostei de 3. Eles têm um currículo muito melhor que o seu. Só me fala uma coisa, eu só tenho uma pergunta nessa entrevista. Por que eu devo te contratar? Sendo que os outros sabem muito mais coisas sobre Photoshop, sobre qualquer outro programa que a gente vai ensinar aqui. Eles sabem muito mais que você, tem muito mais experiência que você. Por que eu precisaria te contratar? Aí baixou o negócio em mim assim, não uma raiva, mas eu tinha que conquistar aquilo. E eu já tinha sido professor das crianças, já tinha dado aula para as crianças na primária. Então eu cheguei para ele e falei assim: você está procurando um especialista em informática ou você está procurando alguém que sabe ensinar crianças? Que sabe lidar com as crianças, que sabe falar com eles, que entende eles, que consegue a atenção deles. E outra coisa, se você me contratar, eu vou ser o melhor e o mais querido professor dessa escola aqui. Ele ficou tão impressionado, ele começou a fazer várias perguntas como eu conseguiria a atenção dos alunos. E eu comecei a falar, comecei a dizer como eu ensinaria, o que eu já tinha feito, coisas que eu já tinha ensinado e técnicas de ensino. Então as pessoas, o diretor olhou e falou assim: minha nossa, ele tá anos-luz na frente dos outros. Os outros só têm conhecimento de tecnologia. Apesar da vaga ser professor de informática, quem tem mesmo a experiência com alunos e com crianças é esse magrelo aí. Então o cara me deu uma oportunidade, ele me contratou. E olha, eu fui o mais querido professor que tinha lá, o tio Murilo, professor da informática. Foi muito legal essa experiência de ter conseguido sair na frente de outros 6 candidatos. Foi uma experiência muito legal. Eu adquiri muita confiança depois daquele dia lá, pelo que eu tinha falado e apresentado para o diretor naquela entrevista.
Gostei bastante. Deixa eu ver outra experiência. Eu tenho uma experiência com relação a morar aqui nos Estados Unidos. No segundo lugar que a gente morou aqui nos Estados Unidos, é uma casa germinada, que é um bloco enorme assim, e são 3, 4 casas grudadinhas, tem garagem coberta e tudo mais. Eu, minha esposa, a gente já tava com 4 filhos, morando num apartamento de 2 quartos. Então a gente precisava ir para um lugar melhor. A gente já tava pagando já 1.100, 1.200, alguma coisa assim, e iria aumentar esse valor. A gente achou esse condomínio que tava com essas casas germinadas, 3 quartos, 3 banheiros, com garagem coberta, por 1.300. Era assim um achado. Eu cheguei lá e fiz a aplicação. A mulher já jogou assim um balde de água gelado em cima de mim. Ela falou, olha, a espera aqui é de 6 a 8 meses. E nem fica achando que vai ser menos, porque é de 6 a 8 meses, muita gente está tentando. Eu falei, ok. Comecei a falar bem da minha família, comecei a falar do porquê que seria bom se eles tivessem a gente lá. Ela gostou, mas pronto, ela pensou que nunca mais ia me ver. E todo sábado eu tava lá. Todo sábado eu tava lá para fazer ou melhorar alguma coisa da aplicação, dar mais informações para ela, vender o meu peixe, falar bem da nossa família. E aqui nos Estados Unidos já tinham me falado que era assim. Tudo aqui é na base da aplicação. Você vai entrar numa faculdade, tem que aplicar. Vai entrar numa nova casa, numa nova escola, num curso, tudo é aplicação. Então eu apliquei, né? Preenchi lá todos os formulários, todas as páginas. E não só fiz isso, mas mostrei pra ela que eu realmente queria. Todo sábado a gente estava lá. Quando deu 1 mês e meio, ela falou assim, ó, abriu uma vaga. Mas é pra daqui a 1 mês. Quer? Aí eu falei, quero. Então assim, resumindo, em menos de 3 meses, aquela espera que ia ser mais ou menos uns 8 meses, em menos de 3 meses a gente conseguiu entrar. E foi assim uma experiência muito legal. Porque de todos que tinha as casas germinadas, a gente conseguiu pegar o da esquina. A gente conseguiu pegar o da ponta, que tinha janela, que tem um quintal maior e tudo mais. Então assim, foi uma coisa bem legal que aconteceu também. Eu gostei muito do que a comunicação, de estar presente, de vender o seu peixe, proporcionou para minha família conseguindo esse novo lugar para a gente morar. Que mais? Eu lembro um dos primeiros empregos que eu tive quando eu tinha uns 21, 22 anos de idade, quando eu tinha entrado na área de informática. Eu já tinha me formado, eu já estava até casado. É verdade, eu já estava casado. Aí então surgiu lá na empresa onde eu trabalhava, em Sorocaba, interior de São Paulo, uma oportunidade de fazer um treinamento para a Bolsa de Valores, que era lá em São Paulo, capital, 1 hora e pouco de lá. E ninguém das pessoas que trabalhavam lá com a gente, nenhum deles tinha a capacidade de dar um treinamento, uma palestra ou alguma coisa desse tipo. Tinha um lá que sabia muito da tecnologia, que a Bolsa de Valores tinha comprado o curso da gente. Mas ele não tinha tempo para poder dar esse treinamento. Então o que aconteceu? Eu me ofereci, eu pedi para fazer. Eles, como já sabiam que eu era bem desenrolado, eles falaram, tá, vamos ver o que você vai fazer. Então, o que eu fiz? Eu preparei uma apostila para todos eles, para eles poderem acompanhar o treinamento. Então, foi assim, uma coisa muito legal que aconteceu, que foi quando eu falei, não só de mim mesmo, mas eu preparei uma apostila, preparei o PowerPoint da apresentação. Um dia antes desse treinamento, eles foram ver, né? A gente tá pensando em te dar um material, alguma coisa pra você dar esse treinamento e tal. Eu falei, como assim? Um dia antes? Eu já tô preparado. Tá aqui, a palestra. Tá aqui, o treinamento. Tá aqui, os slides. Eles ficaram impressionados. Quando eu fui dar o treinamento, eu não conhecia muito sobre a tecnologia. Mas porque era uma tecnologia nova no mundo e nova no Brasil. Mas eu consegui dar aquele treinamento aquele dia, dei as apostilas, respondi todas as perguntas que eu podia responder, e aí eles então pediram um profissional, alguém para poder fazer a coisa na prática.
Aí a gente conseguiu esse outro cara aí, que trabalhava com a gente, pra ir lá e terminar o treinamento. Mas não só demos o treinamento, como a nossa empresa conseguiu vaga no projeto deles e depois ainda fui trabalhar lá, na Bolsa de Valores. Fiquei num total de 5 anos e meio trabalhando lá. Então foi uma experiência muito boa, abriu portas só porque eu conseguia me desenrolar, como eles falavam. Você de todo mundo lá da empresa era o que mais se desenrolava, o que melhor conseguia dar uma palestra, um treinamento. E foi o que eu fiz. Então, só aqui já falei 5 experiências. Depois elas vão estar todas lá no YouTube, eu vou colocar essa live lá. É uma live curta, a primeira que eu tô fazendo, de 30, 40 minutos. Então daqui uns 10, 15 minutos já tá acabando. Qual mais? Eu lembro de, como eu falei no começo, quando eu comecei a dar palestras, eu tava procurando lugares para dar palestra. E teve um evento num serviço de recursos e empregos lá na Paulista, em São Paulo, capital, e eu me ofereci para dar essa palestra. E eu dei a palestra. Eles gostaram tanto da minha palestra que eles queriam fazer uma parceria comigo. E eu falei, tá bom. Então toda última quinta-feira do mês eu vou dar essa mesma palestra aqui para vocês. Então eu consegui vários novos inscritos para eles, divulguei bastante o serviço deles lá. Eu fiquei lá por mais de 6 meses. Eu acho que foram 10 meses lá, dando palestras toda última quinta-feira do mês. Eu consegui essa oportunidade, eu consegui essa experiência de ficar dando palestras lá, justamente porque quando eu fui dar a primeira vez, quando eles foram me conhecer pela primeira vez, eu fiz uma palestra muito boa. Lotou lá o local e eles adoraram, saíram de lá elogiando, gostando do que eles aprenderam. Então, essa foi uma coisa muito boa que me aconteceu por poder dar boas palestras, né? A gente consegue novas oportunidades na vida ou sucesso em alguma coisa nossa que a gente faz através da boa comunicação, falando com clareza, se apresentando bem, falando com confiança, conhecendo a sua audiência, prometendo ou mostrando que você consegue resolver um problema ou uma dificuldade que eles tenham, mostrando a sua experiência, a sua capacidade. E essas são as coisas que eu fiz, que eu consegui, né, tanto um lugar melhor para morar, quanto novas palestras, quanto um discurso memorável, quanto um emprego numa escola uma escola particular, né, que eu era professor de informática. Que nem essas experiências que eu falei. Quando a gente foca na nossa boa comunicação, a gente consegue abrir mais portas. A gente abre mais portas. Não só conversando melhor com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos amigos, como nos nossos projetos, nos nossos trabalhos. Se a gente vai vender o nosso peixe, se a gente vai vender alguma coisa, algum produto, se a gente vai aplicar para um novo emprego ou uma nova oportunidade, quando a gente se comunica assim, que nem eu falei, com confiança, sabendo o que está falando, praticando, quando tem a oportunidade de estar preparado para poder fazer e fazer bem feito, isso faz toda a diferença. Quando eu comecei a me sentir um entusiasta na área de ensino e comunicação, um especialista nessa área, fazer pesquisas e estudar e fazer várias coisas nessa área, eu comecei a melhorar até o jeito como eu conto histórias e piadas. O jeito e a forma como eu conto piada há 15 anos atrás não é o mesmo como eu conto agora. Agora é mais refinado. Agora eu espero o time certo. Agora eu espero o momento certo para poder fazer a piada. Eu não vou fazer uma piada com um grupo e a mesma piada com outro grupo. Eu adapto. Essa é uma coisa bacana de você contar histórias. Você ser um bom contador de histórias é isso. Você saber o time certo de fazer as pausas, de fazer mostrar que aquilo é importante, sabe? Dar os pontos fortes e chamar a atenção das pessoas para a sua história. Eu gosto muito de contar história, eu gosto de inventar histórias, já inventei muitas histórias para minhas crianças,
Já contei histórias em muitas palestras, aulas, discursos que eu já fiz. E eu gosto desse desafio. Eu gosto da câmera, eu gosto do microfone, eu gosto do desafio de poder falar em público. Conversar com as crianças, ou com os jovens, ou seja, num programa numa rádio que eu tive, eu e mais 4. Nós 5 tivemos um programa numa rádio por 8 meses, numa rádio local em Sorocaba. Foi muito legal também. Já tive oportunidade de ser mestre de cerimônias. E uma delas, que eu ia contar agora, é uma apresentação num show de talentos. Teve um show de talentos uma vez, que assim, os talentos estavam ruins, não ia atrair a atenção das pessoas. Eles já tinham feito um marketing, uma divulgação enorme para essa atividade, para esse show de talento. E o show de talento ia por água abaixo. Porque assim, as pessoas que se inscreveram para o show de talentos não tinha assim uns talentos que fazia brilhar os olhos das pessoas, fazia as pessoas tomarem atenção para eles. E eram assim talentos curtinhos. Ah, eu sei fazer isso. Ah, eu sei cantar essa música. Ah, eu sei fazer embaixadinha com a bola. Ah, eu sei tocar essa música aqui no piano. Então eram coisas muito curtas. Então eles precisavam, para poder tomar todo aquele tempo de 1h30, eles precisavam encher linguiça. E aí eu sugeri para eles, falei, ó, deixa o seu mestre de cerimônias, que aí vocês não precisam encher linguiça. Vocês não precisam ter mais talentos para serem mostrados. Porque entre um talento e outro, entre a cortina fechar, alguém se preparar e a cortina abrir, deixa eu lá contar uma história. Deixa eu lhe contar uma piada, deixa eu lhe interagir com o público. Deixa eu fazer. Eu já tinha feito outras vezes, já tinha feito antes de eu fazer missão, depois, na faculdade, na escola. Eu já tinha feito várias vezes. Então eu falei, deixa eu fazer também. E nesse dia, depois o feedback dos líderes, eles falaram que por conta de uma boa administração do tempo e de um bom mestre de cerimônias, salvou e ainda fez o maior sucesso aquele show de talentos. As pessoas que foram, ficaram. As pessoas que ficaram, gostaram. Conheceram os missionários. Teve frutos essa atividade na igreja, esse show de talentos. E olha, foi uma experiência muito legal. Porque no fim das contas, conforme as pessoas iam chegando, tinham pessoas que queriam se inscrever para o show de talentos. Assim, no mesmo dia, na mesma hora. Então, de 8 talentos que a gente tinha para apresentar, a gente acabou apresentando 13 ou até mais. E entre uma apresentação e outra, eu consegui mexer e mexer bem com a plateia, o público que estava lá. Foi uma experiência muito legal. Eu lembro até hoje, eu lembro do local onde foi, das pessoas que estavam lá, dos líderes que me chamaram, das pessoas que ficaram contentes do que aconteceu com aquela atividade, que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar certo, e no fim das contas foi um sucesso, foi bom. Porque a gente vai conhecendo a plateia, conhecendo as pessoas que estão lá, fazendo perguntas. Eu não sou adivinho, não tenho bola de cristal. Então, eu não sei quantos são casados, quantos não são. Você pergunta. Olha, antes da próximo show aqui, quantos aqui são casados? Quantos aqui estão morando aqui nessa cidade há mais de 1 ano, há mais de 2 anos? Quem aqui tem filho? Não sei o quê. Eu fui descobrindo a plateia. Eu fui descobrindo quem eles eram. E aí, entre uma apresentação e outra de talento, eu estava ali pensando o que eu podia fazer. Eu tinha uma lista de mais de 20 coisas. Acho que eram 23 ideias de coisas para fazer entre um talento e outro. Então, conforme eu ia aprendendo e conhecendo o público, eu fui escolhendo qual que eu ia fazer em qual momento. Então, foi assim uma experiência muito, muito legal. Eu gostei bastante. Eu aprendi mais aquele dia e dei mais valor a conhecer a sua audiência, a saber com quem você está falando, não ser uma coisa genérica. Quando a gente recebe e-mails genéricos, aqueles spams, aquilo não toca a gente olha aquilo e já põe para lixeira, a gente já joga fora. Ninguém gosta de coisa genérica. Agora, quando a gente recebe um e-mail pessoal, um e-mail diferenciado, um e-mail que é para você, que é com o teu nome, que tem, assim, informações, aquilo chama a sua atenção. Então, quando você dá uma aula, quando você fala com teus filhos, quando você vai explicar alguma coisa ou apresentar um projeto,
faz desse jeito. Faz separado, faz individual. Não faz uma coisa geral, genérica. Quantas vezes que eu já fiquei sabendo de palestrantes, treinadores, que vão para uma empresa, abre o slide e lá tá o logo da empresa que você anterior, do treinamento anterior que você deu. O cara nem se deu o trabalho de mudar o logo, de mudar o nome, de falar coisas específicas para aquela determinada empresa que tinha pagado ele para ele poder ajudar. Se nós somos específicos, nós somos mais profundos, a gente toca muito mais. Quem tem filhos sabe disso, principalmente quem tem bastante filhos. Tô vendo que tem gente aqui me assistindo que tem 5 filhos. E se você tratar o filho número 1 do mesmo jeito que você trata o filho número 3, o filho número 4, não vai dar certo. Cada um é diferente. Então a gente tem que tratar diferente. Eu não vou dar a mesma aula que eu dou para os adultos para as crianças. Eu não vou dar a mesma palestra que eu dou para casados para os solteiros. Tem que ser uma coisa mais específica. Eles falam que o maior comunicador que já existiu nessa terra, que é Jesus Cristo, uma das coisas que fez ele ser um dos maiores comunicadores que já existiu é ser personalizado. Ensino personalizado. Ensino diferenciado. Não era um ensino geral. Ele sabia para quem ele estava falando. Ele não contava as mesmas histórias em todos os lugares. Cada história tinha aquela referência para aquele povo, aquela parábola, aquele ensinamento, aquelas perguntas. Muita gente fala, nossa, Jesus Cristo só ensinava através de parábolas. Não, ele usava as escrituras, ele fazia perguntas, ele usava histórias, ele mostrava as pessoas, ele chamava, ele mostrava trabalhando. Ele ensinava de muitas formas diferentes. Ele ensinava pelo exemplo. Ele não ensinava só por parábola. Ele ensinava tendo autoridade. Ele ensinava mostrando que ele sabia do que estava falando. Ele ensinava através de perguntas. Muitas formas diferentes que ele fazia o ensino dele. Essa é uma coisa que eu gosto muito do que ele fazia. Bom, o tempo está acabando. Para terminar, eu quero contar mais uma última experiência que eu tive de sucesso por causa da boa comunicação. Isso foi o teste de conclusão de curso da minha faculdade. Quando eu me formei em análise de sistemas, eu sou um analista, um pesquisador, um observador por formação. Quando a gente se formou, eu não era um programador. Eu nem gostava de programar. E a gente era um grupo de 3. Então, um fez todo o programa, o sistema, programou. Eu ajudei em todas as outras partes, na pesquisa, na monografia principalmente, e na apresentação que a gente ia fazer. E o outro ficou responsável por a nossa monografia ele botar naqueles padrões ABNT 2.0, alguma coisa assim. Então, quando chegou a nossa vez de apresentar o TCC, a fazer aquela apresentação de conclusão de curso, a nossa apresentação foi disparada a melhor que teve. Não foi só um falando, não foi todo mundo falando para a parede, foi os 3 se comunicando, cada um no seu momento, cada um mostrando. De todos os sistemas que foram apresentados, o nosso é o único que não deu problema. É o único que fez o cadastro, tudo certinho do começo ao fim. E eles, os professores lá da bancada do TCC, eles estavam muito indignados e muito bravos com a gente, porque a nossa monografia não estava 100% de acordo com aquelas normas ABNT, não sei o que. ABNT 2.0, se eu não me engano, na época. Então eles ficaram muito bravos, eles queriam reprovar a gente. E todo mundo que estava na audiência, todo mundo que assistiu o TCC, achou um absurdo aquilo ali. A melhor apresentação, a melhor explicação, o único sistema que não tinha dado bug, que não tinha dado falha ou problema, eles queriam nos reprovar. Só porque... E a monografia estava muito bem feita, muito bem escrita. Só porque ela não estava com espaçamento ou com a tamanho da letra ou não sei o que específico do que eles precisavam. Sendo que a gente teve essa aula por 1 ano e meio de preparação para essa conclusão de curso e faltando 2 semanas para a gente apresentar foi o que eles falaram para a gente que a gente tinha que fazer nessas normas. Então a gente não foi treinado para isso.
A gente nem estava preparado para isso. Então, assim, o cara do nosso grupo que fez, eu tiro o chapéu para ele. Ele fez muito bem feito. Ele só não fez perfeito. Por não ter feito perfeito, eles queriam nos reprovar. E eles falaram depois, a gente não vai reprovar vocês por causa da apresentação que vocês fizeram. Então aí, mais uma vez, a forma com que a gente apresentou o nosso projeto, o nosso sistema lá, o nosso trabalho, salvou a nossa conclusão de curso. Porque assim, foi disparado a melhor apresentação que eles já tinham visto. Porque você sabe que pessoal de TI, pessoal de informática, de tecnologia, não é muito do que o pessoal aqui nos Estados Unidos chama de people person, que é o que fala com as pessoas, o que sabe lidar com o público. Eles são mais de computador, telinha, códigos e análise. É mais esse tipo. Então, quando tem alguém que é diferenciado, quando tem alguém que sabe se expressar, que se expressa com confiança, que faz uma apresentação bem elaborada, com cabeça, corpo, pé, com começo, meio e fim, faz assim uma total diferença. Faz uma diferença muito grande. Então, quando você se comunica melhor, quando você se comunica com confiança, abre-se portas para você. E as que já estão abertas, você pode ter ainda mais sucesso. Então é isso. Essa live aqui, eu vou deixar ela lá no YouTube. Então se inscreva lá no meu canal no YouTube, Murilo Junot. E se você quiser se comunicar com mais confiança, se você quiser saber como ensina, melhorar suas técnicas e métodos de ensino, compre o meu livro. O livro que eu escrevi, Os Segredos do Ensino. Tá lá na plataforma Hotmart. É a plataforma bem semelhante com a Amazon. É muito fácil de comprar. Você faz um cadastro lá, põe teu e-mail, paga e vai receber no seu e-mail esse livro digital. E ó, as pessoas que leram até agora têm me dado feedback de que tem mudado a forma com que eles pensam com relação a ensino. Eu até falo no livro que sua mente vai ser desbloqueada por uma forma mais simples, mais clara e com mais confiança de ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Ok? Então, vou ver se semana que vem, então, eu faço uma nova live mostrando mais experiências sobre ganhar, né, ter sucesso através da boa comunicação. Beleza? Obrigadão por todos vocês que assistiram. Agradeço do fundo do coração. Obrigado mesmo.